Saudações pendurados, penduradas, muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu tô por aqui para falar sobre a reta final do Brasileirão 2020-21. Se você ainda não sabe, né, aqui no Pendurados a gente tem o quadro Na Zona, um sucesso do YouTube que fala dos times que estão brigando para não cair. Mas estava faltando um quadro para cobrir a parte de cima da tabela, né? Tem que dar moral pros caras que estão bem. Então não teria hora melhor pra gente estrear esse quadro, já que estamos chegando aos últimos episódios da série Brasileirão 2020. No Na Cabeça, você vai ver informações sobre o jogo da penúltima rodada entre Internacional e Flamengo, famosa final antecipada, famoso mais antecipado do que a eliminação de Carol Conká do BBB. A final antecipada do Campeonato Brasileiro pode, claro, decidir o campeonato em caso de vitória do Inter, que lidera a competição com 69 pontos, um a mais que o Flamengo, que tem 68. Se o clima é de final e o povo clama por Flamengo e Inter agora, aqui vai o nosso primeiro episódio do Na Cabeça do canal Pendurados. Eu queria que os Correios fossem tão eficientes quanto o Campeonato Brasileiro. É difícil identificar qual o time que mais entregou a taça esse ano, porque foram vários pretendentes, né? E vários tocos. Faltando uma semana para o fim da temporada, dois guerreiros sobram. Inter e Flamengo, Flamengo e Inter. Já que, convenhamos, o São Paulo com 1% de chance não deve levar o troféu para casa. Depois de uma 36ª rodada do Varzileirão, calibrado, descalibrado, era problema para cá, enrolação para lá, em especial nos jogos entre Flamengo e Corinthians, e Vasco e Inter teve um gol impedido inacreditável. Os cariocas chegam para manter o sonho aceso, a chama acesa, e os gaúchos para conquistar o título em caso de vitória na final antecipada. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Quero que o Abelão me aqueça nesse inverno e que o Cudê vá pro inferno. Opa! Bom, a gente começa falando por quem chegou aqui com mais chances de ser campeão, o Internacional do Abelão, cheio de paixão. Uma vitória no Maraca representa algo que não rola desde 1979, isso é 9 anos antes de eu nascer. Foi a data do tricampeonato brasileiro do Inter. Para o torcedor mais saudoso, tá aí imagens do Inter de 79, invicto, time orquestrado por ninguém mais ninguém menos que Paulo Roberto Falcão, marcando a história do futebol brasileiro. Mas enfim, vamos voltar pro presente, né? Depois da saída do Eduardo Cudê pro Celta de Vigo, o Inter perdeu o cara pro Celta de Vigo, que é um clube lá da região da Galícia, na Espanha, mesmo com o Inter no topo da tabela do Brasileirão e classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Colorado passou a ser treinado por Abelão, Abel Braga, que vinha de 2 demissões de clubes cariocas, de Flamengo e de Vasco na sequência. Certa desconfiança por parte de alguns, mas o Abelão assumiu o Inter na 21ª rodada e só foi conseguir vencer depois de 4 jogos no comando do time, lá na 25ª rodada, e contra quem? Contra o Botafogo, que já caiu. Pois bem, depois dessa vitória contra o Fogão, o Inter embalou nada mais nada menos que 9 vitórias seguidas e assumiu novamente a liderança, com direito a um chocolate 5-1 para cima do São Paulo, em pleno estádio do Morumbi. Como diria o próprio doutor Abel Carlos da Silva Braga, foi lindo, cara. Nesse período em que somou 27 pontos seguidos, recorde inclusive para a competição, o Colorado contou com impactante participação de Yuri Alberto, tapa no gol do São Paulo e cara pro lado, que substituiu o artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo, à altura. E ó, em 9 jogos, o Yuri Alberto colocou 7 bolas para dentro da rede. Fez bem o papel dele, né? Impossível falar da boa campanha do Inter sem citar o motorzinho, o carregador de piano do time, que é o meia Edenilson. Além de ser um cara polivalente, importante para a marcação, o Edenilson tem na conta 5 gols e 5 assistências ao longo do campeonato, e o Patrick, 6 gols e 4 assistências. São aquelas formiguinhas que a gente às vezes não presta tanta atenção, mas que são fundamentais para o andamento do time. Mesmo quando ele estava fora dos gramados, o Thiago Galhardo seguiu brigando pela artilharia. Bate pênalti, fez gol de tudo que é jeito no primeiro turno. Hoje é um dos artilheiros do campeonato, ao lado do Marinho dos Santos e do Claudinho, do Red Bull Bragantino, com 17 gols cada um. O Galhardo, além desses 17 gols, ainda deu 5 passes para gol, tem 5 assistências anotadas. Thiago Galhardo, Yuri Alberto, Edenilson e Patrick, falamos deles, né? Bom, juntos eles tiveram 54 participações diretas para gol, gol ou assistência, o que ilustra bem a importância desses 4 caras no setor ofensivo do time de Abelão.
Ah, mais um registro pra gente deixar marcado aqui. Edenilson e Patrick são dois caras subestimados no Brasil. Para pra pensar. O ataque do Inter ainda perde, na minha opinião, se não o maior, um dos maiores atacantes no Brasil, né, atuando, Paulo Guerreiro, e ainda assim tem o segundo melhor ataque do Brasileirão, atrás apenas do próprio Flamengo. O Fla tem 65 marcados, né, 65 gols marcados, e o Colorado 60. Diferente do Flamengo, o Inter não conta com os Galácticos. E com esse combo da arrancada das 9 vitórias seguidas, mais pontos acumulados no primeiro turno do torneio com o Cudê, mais perda de fôlego do São Paulo, o Inter de repente se viu com chances de ser campeão antes da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Essa campanha contou com Abel e Cudê. O Inter também teve bons números na defesa, a segunda melhor da competição, somente atrás do Palmeiras e com um golzinho de diferença. 33 gols sofridos pelo Inter, 32 pelo Verdão. A defesa do Flamengo é a 12ª melhor da competição. Pequena diferença? Enquanto o Inter sofreu 33 gols nos seus 36 jogos, sabe quantos o Fla sofreu? 45. 12 gols a mais. Quando você para pensar, faz muita diferença na pontuação, em especial no estilo de jogo. Não é à toa que o Arrascaeta chegou até a falar que o Flamengo não merecia ganhar o título. Já o Inter passou 14 jogos dos seus 36 sem tomar um gol, clean sheet, goleiro não vazado, Marcelo Lomba sem tomar gol. Fica aí um recado para minha amiga Carol Bernardi, que fala que o Lomba toma muito gol. O arquiteto Marcelo Lomba, né, que apesar daquele tilt contra o Sport, também fez um ótimo campeonato. Essa sequência que a gente citava das 9 vitórias seguidas terminou 3 rodadas atrás contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense, na 34ª rodada. Depois, o Inter protagonizou uma das maiores surpresas do campeonato. Perdeu para o Sport Recife em pleno Beira-Rio. Imagina se o Inter ganha aquele jogo? A gente não estava aqui tendo essa discussão e o Inter já era o virtual campeão brasileiro. A partir dos tropeços do Colorado, voltou a se falar em uma das instituições que mais trabalha no futebol brasileiro. A instituição do "estão deixando a gente sonhar". Eles estão deixando a gente sonhar. O Ronaldinho Gaúcho é muito bom pra mim. Estão deixando a gente sonhar, né? Estão deixando. Vamos ser sinceros? Valeu, né? Estão deixando a gente superar. Mas, ó, vamos ser sinceros. O Flamengo claramente não superou a partida do Mister. E nem o Mister o Flamengo, né? Foi pro Benfica, não emplacou por lá. Jorge Jesus conseguiu ganhar mais títulos do que perder jogos. 4 derrotas em 57. Aí chega Domenech Torrents, ou Domenech, pronuncie como você preferir. Durou 20 rodadas o catalão aí. Que até que parece que é bastante tempo no Brasil, mas enfim. Deu pau no Torrent. No Torrent, Domenech. O escolhido para assumir o Flamengo no lugar de Domenech Torrent foi Rogério Ceni, que tinha dito que não sairia do Fortaleza, lembra? A torcida do Leão lembra. E certamente não se esqueceu, até porque foi a segunda vez, né? A primeira ele larga o time, vai abraçar um projeto no Cruzeiro, aí volta, aí larga pro Flamengo. Enfim, é o maior treinador da história do Fortaleza, mas a história também tá marcada. O Rogério chegou na rodada número 21 e nitidamente os primeiros meses desse casamento aí não foram os melhores do mundo. Eliminações do Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, mas o fato é que o Fla chega com chances muito reais de ser bicampeão brasileiro na sequência, algo que não acontece desde o bi do Cruzeiro 2013-2014, lembra do Cruzeiro de Alex e companhia? Bom, independente da troca de treinadores, modelos de jogo, seja lá o que for, o Flamengo inegavelmente conta com o melhor plantel do país. É a melhor folha de jogadores possível. Todas as posições têm um nome competitivo. É o melhor ataque do Brasileirão, que conta com um super quinteto de Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, juntos responsáveis por 72 participações de gols fora as assistências. Importante lembrar que todos esses caras têm lugar em time titular em qualquer um dos times do Brasil. E apesar das cobranças em cima do Rogério Ceni para colocar o Gabigol e o Pedro juntos, o ataque não devia ser um problema no Fla, e sim a defesa. Porque como a gente falou lá na zona do spoiler, sabe com quem a defesa do Flamengo está empatada no campeonato? Com a do Sport, que está brigando para não cair para a segunda divisão. Não faz sentido. Agora chegou aquela hora do vídeo que o povo gosta, o meu palpite, a Fredica de hoje. No primeiro turno teve jogo disputado em Porto Alegre, a partida terminou empatada por 2-2. Lembrando, hein, que além da final da 37ª rodada, na última rodada o Fla ainda pega o São Paulo e o Inter o Corinthians. E o São Paulo adora tirar um pontinho do Flamengo, né? Bom, Fredica de hoje já vai a partir de agora. Para mim, jogo muito difícil, poucos gols, e eu acredito
que lá vem o Abelão cheio de paixão, consegue segurar o Fla em pleno Maraca, acho que dá um empate ou vitória do Inter e teremos um novo campeão brasileiro. E pra você, como é que acaba esse Campeonato Brasileiro de 2020? Como é que tá teu time? Caindo pra B, subindo pra A, brigando pelo título, por que não? Conta pra gente aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal Pendurados, deixa seu like, ativa o sininho, deixa o comentário, tamo crescendo juntos e vamos juntos pras cabeças. Valeu e até o próximo Na Cabeça.